Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos breves ensinamentos. E para este episódio, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Ahkamu Zakat al-Fitr, que significa as regras do Zakat al-Fitr. E o Zakat al-Fitr é aquela caridade que é dada no dia de Eid al-Fitr, em ocasião ao término do mês do jejum do Ramadã e em ocasião à celebração do Eid al-Fitr. Então, este zakat, que é o zakat al-Fitr, serve como purificação para o próprio jejuador, assim como serve para alimentar os necessitados e garantir a felicidade deles e o bem-estar deles neste dia de festa, e assim como demonstra a nossa gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos permitido terminar o mês de Ramadã, e ter nos permitido o seu jejum e as suas adorações. Então, este é o zakat al-Fitr. E este zakat é obrigatório no dia de Eid, noite e dia de Eid, para todo aquele que tiver, a quantidade de um sa'a, que é um palmo, de um palmo, 2 palmos, podemos assim dizer. Esta é a quantidade de um sa'a e é calculado com as mãos do Nabi alayhi salatu wassalam. Então, aquele que tiver o remanescente, uma quantidade de 2 palmos remanescente das suas necessidades e das necessidades daqueles que estão sob sua responsabilidade, então, necessidades básicas, para passar apenas o dia de Eid. Então, esta pessoa deve tirar o zakat al-Fitr. Vamos supor que a pessoa, por exemplo, precisa de 5.000 meticais para garantir a passagem do Eid para si e para a sua família, as necessidades básicas. E ele tem, ou ela tem 10.000 meticais, quer dizer que tem 5.000 meticais a mais. Então, essa pessoa já tem este remanescente e o zakat al-Fitr torna-se obrigatório para ele. Então, o zakat al-Fitr é diferente daquele zakat normal que nós falamos. O zakat normal tem aquelas condições, que é a pessoa ser rica, ter uma quantidade específica, ter um tipo de riqueza. Quanto aqui, basta a pessoa ter o remanescente do que ele precisa para passar o seu Eid junto da sua família. Então, é obrigatório o zakat al-Fitr. Então, não é condição para o zakat al-Fitr ser obrigatório a pessoa ser rica. Simplesmente ter o remanescente. Então, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ele diz: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-Fitr sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin." Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tornou obrigatório o zakat al-Fitr, um sa' de tamar. E nós temos que sa' são 2 palmos assim, um sa' de tâmaras ou um sa' de cevada, e é obrigatório para o escravo ou al-hurr, que é aquele que está na condição de liberdade, que é o oposto de escravo, al-dhakar wal-untha, homem e mulher, wal-saghir wal-kabir, crianças e adultos, que sejam muçulmanos. Então, o zakat al-Fitr é obrigatório para todos, para o escravo, o livre, homem, mulher, criança, adulto, é obrigatório. No entanto, a criança, por exemplo, o zakat vai recair sobre o seu responsável, mas é obrigatório. Então, nós temos que perceber isso. Ibn Umar diz: "Farada", tornou obrigatório. Não é como muitos pensam que o zakat al-Fitr é facultativo. Não, o zakat al-Fitr é obrigatório. E a quantidade que deve ser tirada é um sa', quer dizer, daquele alimento que é comum naquela sociedade. Então, em algumas sociedades pode ser comum o consumo de tâmaras, em outras sociedades pode ser
como o consumo de arroz, por exemplo, o mais importante, a pessoa deve tirar um sá daquilo que é comum naquela comunidade. E a questão de sá, como nós dissemos, é uma medida. Em princípio, o sá não é um peso, é uma medida que não calcula-se através de peso, em princípio. No entanto, os nossos ulamás, para facilitar para nós, tentaram fazer a conversão deste sá em pesos, uma vez que atualmente é usado mais a questão de peso. Então, o Comitê Permanente de Verditos emitiu um verdito que um sá de arroz equivale aproximadamente a 3 quilos. 3 quilos. Então, a pessoa, se estiver em uma comunidade, por exemplo, uma comunidade onde é comum o consumo de arroz, poderá tirar 3 quilos de arroz como zakat al-fitr. E são 3 quilos para cada pessoa. Alguns ulamás dizem que é menos que isso. Alguns dizem que são 2.400 gramas, 2.400 gramas. Outros dizem que são 2.500 gramas. E o mais seguro mesmo é tirar os 3 quilos. Os 3 quilos. E é por pessoa. Então, se você tem na sua responsabilidade 5 pessoas, então deve tirar 3 quilos para cada pessoa. Para cada pessoa. E em princípio, diante maior parte dos ulamás, não é permitido a pessoa tirar o zakat al-fitr em valores monetários. Em valores monetários. A pessoa não pode tirar dinheiro. Mas se quiser juntar alimentos e dinheiro, não há nenhum problema. Mas tirar apenas o dinheiro e não tirar alimentos, isso, a maior parte dos ulamás dizem que não é proibido. E se calhar essa é a opinião mais correta, porque não temos nenhum registro do profeta Muhammad sallallahu e seus companheiros que tiraram em valores monetários, sabendo que naquela altura também existiam pobres e nós não conhecíamos a necessidade dos pobres, ou eles não conheciam a necessidade dos pobres, mas mesmo assim tiraram em produtos alimentares, e nós temos que fazer isso seguindo a Sunnah. E é permitido a pessoa delegar alguém para tirar o zakat al-fitr, seja uma pessoa, um indivíduo ou uma entidade. Pode ser uma entidade, não há nenhum problema, desde que seja uma entidade ou um indivíduo confiável. Pode delegar a ele para tirar o zakat al-fitr e não há nenhum problema quanto a isso. E o tempo do zakat al-fitr torna-se obrigatório a partir do pôr do sol da noite de Eid, ou seja, do último dia de Ramadã. O último dia de Ramadã, basta o sol se pôr, dizendo que amanhã iremos fazer o Salatul Eid. Então, aí o zakat al-fitr já torna-se obrigatório e estende-se o período até a realização do Salah. Até a realização do Salah. Então, basta se realizar o Salatul Eid, então já terminou o tempo que deveria se tirar o zakat al-fitr. No entanto, este é o tempo em que o zakat torna-se obrigatório. Mas também é permitido a pessoa tirar 1 ou 2 dias antes do Eid. 1 ou 2 dias antes do Eid. Quer dizer, pode tirar no dia 29 de Ramadã, 29 de Ramadã, ou no dia 28 para... Quer dizer, os anos em que o Ramadã será de 29 dias. Agora, se a pessoa tirou no dia 28 e o Ramadã foi de 30 dias, quer dizer que este tirou 3 dias antes. Então, já não é válido como zakat al-fitr. Então, só é permitido tirar 1 ou 2 dias, 2 dias antes. E aquele que não tiver tirado, quer dizer, no seu período estipulado, então deve pagar e poderá tirar depois do Salat. E se não tiver nenhum pretexto válido por ter atrasado, então deve tirar depois do Salat e fazer istighfar e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão por esta prática. E, em princípio, a essência é que o zakat al-fitr deve ser tirado, quer dizer, na cidade onde a pessoa está. Quer dizer, onde a pessoa está, a pessoa tira o zakat e dá aos pobres daquela mesma
daquela mesma cidade. Mas se existir alguma necessidade de tirar o Zakat al-Fitr em uma outra cidade, em um outro país, em uma outra província, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Por exemplo, se a pessoa estiver em uma cidade onde não existem necessitados. Não vamos dizer que não deve tirar o Zakat al-Fitr, mas pode procurar outras comunidades, outras cidades, outro país onde haja necessitados e tira o Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. Então, esta é a regra. Deve, em princípio, ao tirar, deve priorizar aqueles que têm mais necessidade. Aqueles que têm mais necessidades, ou também priorizar os seus familiares próximos. Aqueles que não estão sob sua responsabilidade. Porque aqueles que estão sob sua responsabilidade, é sua responsabilidade tirar o Zakat al-Fitr em nome deles. Mas aqueles familiares distantes, como primos, tios, não há nenhum problema em a pessoa priorizar a eles, em caso de a pessoa sentir que tem necessidade deste Zakat. Então, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que encha os nossos corações e as nossas vidas das suas virtudes e da sua misericórdia.